Oi! Tudo bem, meninas? Voltei. Seguinte, eu tava aqui, resolvi dar uma pausa na minha leitura pra falar uma coisa com vocês. Na verdade, um dos temas que já tava meio pendente aqui pra eu gravar. Eu de novo aqui de cara limpa. Um dia eu ainda vou fazer uma make, como os vídeos das antigas, pra gravar. Mas não vai ser hoje. Nossa, a câmera tá torta. Vocês estão assim, ó. Mas enfim, vai ficar assim. Aproveitando a semana aí da amamentação, eu queria contar pra vocês o relato de como foi a amamentação aqui com a Laura. A gente ainda não falou nisso. A Laura tá com 8 meses e meio e ela não mama mais no peito, né? Ela mamou no peito até os 6 meses. E o meu lance com a amamentação não foi uma coisa de assim, muito fácil, muito romântica, não. Embora eu achasse, né, que dessa vez seria, a gente sempre acha. E não sei se acha, mas acho que quando a Yasmin nasceu, eu não tinha muito esse negócio de, ou não tinha mesmo, não se falava tanto em amamentação em livre demanda, as pessoas não se culpavam tanto por não amamentarem no peito. Sei lá, pelo menos era assim que eu via. Porque a Yasmin, ela mamou no peito até 10 meses. 10 meses e um pouquinho ela mamou no peito. Mas nunca foi exclusivo. Eu nunca fui uma vaca leiteira, sabe? Nossa, eu tinha uma amiga que ela tirava, se ela botasse o peito pra fora, guichava leite. Meu, eu nunca fui assim. Eu sempre tive leite suficiente pra ela. Suficiente. Se for suficiente, eu não tinha que complementar, né? Enfim, não foi suficiente. Mas sempre complementei. Mas a Yasmin mamou mamadeira muito menos que a Laura. Bom, eu vou falar das duas experiências, porque as duas experiências foram com a amamentação e eu não tô aqui pra falar exclusivamente da Laura, e sim a minha experiência com a amamentação. Então, com a Yasmin não era gulosa, sabe? Ela mamava um pouquinho e ficava bem. Só que a Yasmin, ela teve muita dificuldade para mamar no hospital, para ganhar peso. Ela nasceu muito pequena, ela nasceu com pouco peso. Só para vocês terem uma ideia, a Yasmin nasceu com 2,640 kg. E ela chegou a 2,580 kg, se não me engano, 60, enfim. Ela não conseguia mamar, o meu leite demorou muito a descer. E aí ela começou a perder peso, e no hospital eles não queriam dar complemento e ficaram tentando no peito, e ela teve hipoglicemia, porque, enfim, ela não estava se alimentando e ela dormia muito. A gente deixava ela sem roupa para ela conseguir mamar. E aí eles deram o leite no copinho, né, a fórmula no copinho, e ela foi para casa. Graças a Deus ela teve alta. E a Yasmin praticamente saiu do hospital com fórmula. Eu encarei aquilo que, tudo bem ela tomar, ela tá bem, ela tá... Entendeu? Eu não vou deixar de dar o peito, mas quantas vezes for necessário dar o complemento, eu vou dar. E eu saí com isso muito certo, isso nunca foi, assim, uma culpa pra mim, sabe? E então, pelo menos a mamada... Depois, claro, meu leite desceu e tudo fluiu naturalmente. E pelo menos a mamada da noite, eu dava uma mamadeira. Que minha mãe falava, é pra ela dormir mais, você vai descansar. Yasmin nunca me deu trabalho pra dormir, nem ela nem a Laura. Ambas dormiram a noite inteira desde os 2 meses, né? Graças a Deus. Mas ainda assim, pelo menos a mamada da noite era sempre a mamadeira. Já com a Laura, o lance não foi assim. Eu achei que dessa vez seria tudo muito mais fácil, porque é a segunda vez, né? Eu já sei como é que tá tudo muito simples e é natural, né? É natural. Não tem nada de natural, gente, não é assim. A gente precisa aprender tudo de novo e não tem manual, enfim, não acontece.
Pelo menos pra mim não aconteceu. E eu acho que pra maioria não acontece assim, né? Enfim. Graças a Deus a Laura nasceu super bem, nasceu com 3,30 kg. E ela perdeu pouquíssimo peso no hospital. A Laura nasceu uma bezerrinha. Ela, na hora que ela nasceu, ela mamou na primeira. Já falei isso, ela mamou na primeira hora. Ela já pegou meu peito, tinha colostro. Então ela mamou. Mas ela mamava e não tava bom, entendeu? E por mais que eu tivesse leite, que eu vi o leite desse meu peito vazava. E ainda assim, pra ela não tava bom. A Laura engasgava, ela ia mamar assim, ela era muito afoita. E ela engasgava demais. Gente, eu passei cada uma que, nossa, vocês nem imaginam. Enfim. E aí fiquei no 20º dia, 20 dias com ela só no peito. A Laura chorava dia e noite. Tinha noite que eu passava, tipo, eu começava o ritualzinho assim da noite, pra dar o banho, colocar pra dormir, às 8 da noite. E tinha noite que eu ficava com ela das 8 da noite até as 5 da manhã do outro dia, pendurada no peito. Ela dormia no peito, eu colocava no berço, ela berrava. Então eu virava noites e dia. E enfim, foi muito cansativo, muito exaustivo, muito difícil. E aí dá mamadeira, ela tá com fome, tá tendo leite, tá saindo leite, sabe? Os de fora. Isso acabava comigo, sabe? Todo mundo sabe mais do que você. Enfim. E eu aguentei até o 20º dia. A Laura foi pra primeira consulta com 20 dias. Eu não voltei logo depois, e enfim. Isso é outros 500. A Laura foi pra consulta com o pediatra no 20º dia. E aí que a gente foi entender se ela tava ganhando peso. Eu falei, eu vou esperar essa consulta pra saber. E é na balança que a gente vai ver se o meu leite tá sendo suficiente ou não. E a Laura chorava demais. Esses 20 dias foram punks. A Laura ganhou 150 gramas nesses 20 dias. 150... 150... acho que foi isso, alguma coisa assim. Mas enfim, bem abaixo do esperado. A médica disse que por ser uma bebê que estava só no peito, que era normal. Porém, não era normal ela chorar muito. E que se eu achasse que o meu leite não estava sendo suficiente, ela receitou e prescreveu lá a fórmula que eu poderia dar. Eu não fiquei confortável com aquilo, pedi remédio, pedi um monte de coisa. E enfim, não fiquei confortável com aquilo. E aí procurei outra pediatra. E aí o pediatra me disse, sua filha tá com fome, é por isso que ela chora. Então, você não vai... E conversou, assim, legal comigo, sabe? Você não vai ser menos mãe porque você tá dando uma mamadeira pro seu filho. O importante é ela tá bem. E pensa em quantas mães não conseguem amamentar e enfim, sabe? Conversou demais comigo. E aí eu fui digerindo aquilo e falei, não dá. Tentei de tudo. Comprei bombinha e ficava lá ordenhando que nem uma vaca. Eu já consegui tirar até 150 ml, né? O que é difícil, muitas meninas não conseguem, né? E eu conseguia. E aí eu dava, mas eu não sei o que acontece, sabe? Eu tenho pra mim que a Laura, ela até hoje, ela gostava era do peito, sabe? Tipo, de estar perto, e a gente sabe que é isso, sabe? O bebê nem sempre que ele chora é fome, né? O peito é carinho, é contato, é aconchego. Então tem tudo isso. Só que tinha a Yasmin, tinha a casa, tinha tudo. E eu passava, se não 12, 10 horas do dia, sem contar a noite, com ela no peito. E enfim, e aí o pediatra conversou muito comigo e me falou, olha, a gente vai tentar. Você vai oferecer as 2 mamas. Eu deixava a Yasmin no peito, tipo, a Laura no peito, tipo, 40 minutos, 1 hora, e aquilo acabava comigo. E ele falou assim, de forma alguma, uma mamada efetiva é 15 minutos. Alguns bebês precisam de um pouquinho mais, outros menos, mas você vai dar o peito para ela, oferecer uma mama 15 minutos
E aí sentiu que tá, né, que esvaziou e tal, a outra mama mais 15 minutos. E se ainda assim ela chorar procurando mais, você vai complementar com 60 ml. Na época era 60 ml de fórmula. E assim foi. A Laura começou a ganhar peso, ela espaçou mais as mamadas, nem sempre tiveram os picos de crescimento, nananã, e que atrapalhavam um pouco, mas e daí eu comecei a complementar, não deixei de dar o peito de forma alguma, procurava dar o peito sempre à noite, tomei remédio, tomava Plasil, tomei Equilide, todas essas paradas aí, comia aveia, tudo. Só que eu não consigo, eu não sei ao certo se o problema era eu com pouco leite ou se era a Laura em simplesmente não estar satisfeita. A impressão que eu tinha é que meu leite não sustentava ela. Era essa a impressão que eu tinha. Ah, Malu, é bobeira, todo leite, tudo bem. Mas era essa a impressão que eu tinha. E enfim, sempre complementei, né? E assim seguimos. Tiveram semanas ela tomar só uma mamadeira no dia e ficar bem com o peito. Tinha semana dela tomar 4 ou 5 e querer mais, né? Nesses saltos de desenvolvimento, esses picos de crescimento que o bebê quer mais. Enfim, não tinha uma regra, mas uma média era de 3 a 4 mamadeiras no dia, intercalando com o peito. Quando ela só mamava no peito, tá? Que eram as mamadas, elas eram de 3 em 3 horas no máximo. Lembrando que a Laura deixou de mamar durante a noite, a partir dos 2 meses e meio, ela já não mamava mais à noite. Ela dormia a noite inteira, de 8 a 10 horas por noite, e é assim até hoje. Ela dorme 12 horas por noite, ela vai dormir entre 8 e meia e 9 horas no máximo, e acorda às 7 da manhã, 7 e meia. Tem dia que ela vai dormir 7 e meia da noite, ela já tá com sono, já tá brava, eu consigo identificar, e aí eu já ponho ela para dormir, e aí é só às 7 da manhã do outro dia. Então, quando eu parei de amamentar a Laura, quando ela começou a comer comida, a gente introduziu as frutinhas quando ela tinha 4 meses e meio, já para fazer 5 meses. E aí ela começou com as frutinhas e ela comeu frutinha, só as frutinhas assim, acho que até 5 meses e meio. Com 5 meses e meio, a gente começou a dar o almoço, as papinhas salgadas. E foi aí que ela foi me largando. Ela já mamava mamadeira, pra ela era muito mais fácil a mamadeira. E ela vinha pro meu peito, sabe, ela não ficava bem, ela brigava demais comigo nessa hora. Começou a ficar difícil, porque eu não sei se não tinha mais, porque espaçou demais, né? Porque aí ela almoçava, ela tomava o café da manhã, então espaçou demais as mamadas. E eu não sei se meu leite diminuiu, obviamente, eu acredito que sim. E aí ela brigava demais, ela ia pro peito, ela gritava, ela chorava, ela me beliscava. E eu falei, não tá dando. E aí eu ia fazer uma mamadeira e ela tomava. Então ela queria mamar, mas ela não queria meu peito. E aí a gente brigou durante 2 semanas, uns 15 dias. Eu falei, não dá mais. Tá cansativo. E foi até uma semana que ela ficou resfriadinha e eu me culpei tanto, porque eu falei, nossa, queria tanto continuar amamentando, porque eu sei o quanto é rico e enfim, para a imunidade dela, para que ela melhore e tal, mas não tá dando. Enfim, essa foi a minha experiência. Daí ela parou de mamar e seguimos na mamadeira até hoje. A Laura come muito bem, graças a Deus. Ela tá pesando 9 quilos e ela tem 8 meses e meio. Ela já tem o peso de uma criança de 1 ano. Então, ela tá ótima, ela nunca ficou doente. Ela tem resfriados, mas assim, nunca tomou um remédio, nunca nada. Ela é super saudável, então ela não é menos porque ela amou mamadeira ou enfim. Hoje eu tô tranquila com isso, não foi fácil assim. Eu chorei muito, eu me senti culpada, todo mundo consegue amamentar porque eu não consigo. E nem todo mundo consegue, né? Mas a gente sempre quer fazer. Enfim, não se culpem. Não se culpem. A minha mãe me amamentou até os 6 meses e nem por isso eu a amo mais ou menos. E, enfim,
maternidade sem culpa. O importante é as nossas princesas, os nossos bebês estarem bem, saudáveis. E o vínculo que a gente cria com eles, independente de peito, de mamadeira, enfim, é de pele, de coração, é o cuidado diário e é isso que vai ficar. No mais, gente, pelo amor de Deus, mamadeira, peito e... Ai, as pessoas romantizam tanto, né? Quem dera fosse simples e fácil assim como é para algumas pessoas, né? Mas somos seres diferentes, cada um é cada um. E o meu relato foi esse, a minha experiência foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí como foi a de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!